O livro de Mateus, no capítulo 10, os 12 apóstolos e os seus nomes. Tendo Jesus chamado os seus 12 discípulos, deu-lhe autoridade sobre espíritos imundos para os expulsar, para curar todo tipo de doença e enfermidade. Ora, o nome dos 12 apóstolos são este: primeiro Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, Simão, o zelote, e Judas Iscariotas, que foi quem o traiu. Jesus enviou esses 12, dando-lhe as seguintes instruções: não tome o caminho que leva aos gentios, nem entre nas cidades dos samaritanos, mas de preferência procure as ovelhas perdidas da casa de Israel. Pelo caminho, pregue que está próximo o reino dos céus. Cure enfermos, ressuscite mortos, purifique leprosos, expulsem demônios. Vocês receberam de graça, portanto, dei de graça. Não leve ouro, nem prata, nem cobre em seus cintos, nem sacola para o caminho, nem as 2 túnicas, nem sandálias, nem bordão, porque o trabalhador é digno do seu alimento. E em qualquer cidade ou aldeia em que vocês entrarem, pergunte quem nelas é digno que fique ali, até saírem daquele lugar. Ao entrarem na casa, saudem-na. Se a casa for digna, que a paz de vocês venha sobre ela. Se, porém, não for digna, a paz volta para vocês. Se alguém não quiser recebê-lo, nem ouvir as palavras de vocês, ao saírem daquela casa ou daquela cidade, sacudam o pó dos pés. Em verdade lhe digo que haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra no dia do juiz do que para aquela cidade. As admoestações. Eis que eu os envio como ovelhas para o meio de lobos. Portanto, sejam prudentes como a serpente e simples como as pombas. Tenham cuidado com os homens, porque eles os entregarão aos tribunais e os açoitarão na sua sinagoga. Por minha causa, vocês serão levados à presença de governadores e de reis, para lhes servir de testemunho, e eles aos gentios. E quando entregarem vocês, não se preocupem quanto o que deverão falar, porque naquela hora lhes será concedido o que vocês dirão. Afinal, não são vocês que estão falando, mas o Espírito do Pai de vocês é quem fala por meio de vocês. Um irmão entregará à morte como outro irmão, e o pai entregará o filho. Haverá filhos que se levantarão contra seus pais e os matarão. Todos odiarão vocês por causa do meu nome. Aquele, porém, que ficar firme até o fim, esse será salvo. Quando, porém, perseguirem vocês numa cidade, fuja para outra, porque em verdade lhes digo que não terão percorrido as cidades de Israel até que venha o Filho do Homem. O discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo está acima do seu senhor. Basta aos discípulos ser como o seu mestre, e ao seu servo como seu senhor. Chamar o dono da casa de Bezebu, quanto mais os membros da sua casa. A quem temer? Portanto, não tenham medo deles, pois não há nada encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. O que lhe digo à escura, repitam em plena luz, e o que dito para vocês ao pé do ouvido, proclame nos telhados. Não tema os que matam o corpo,
mas não pode matar a alma. Pelo contrário, temo aqueles que pode fazer perecer no inferno, tanto a alma como o corpo. Não se vende 2 padais por uma moedinha. Entretanto, nenhum deles cairá no chão, sem o consentimento do Pai de vocês. E quanto a vocês, até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Portanto, não tema, vocês falem bem mais do que muitos pardais. Confessar e negar a Cristo. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos outros, também eu confessarei diante do meu Pai que estás no céu. Mas aquele que me negar diante de pessoas, também eu negarei diante do meu Pai que estás no céu. As dificuldades. Não pense que eu vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada, pois vim causar divisão entre o homem e o seu pai, entre a filha e a sua mãe, entre a nora e a sua sogra. Assim os inimigos de uma pessoa serão os da sua própria casa. Quem ama o seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha que a sua vida perderá, e quem perde a vida por minha causa, esse a achará. Quem recebe vocês e a mim me recebe. Quem recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta no caráter de profeta, receberá a recompensa de profeta. Quem recebe um justo no caráter de justo, receberá a recompensa de justo. E quem der de beber, ainda que seja um copo de água fria, a um desses pequeninos, por ser este o meu discípulo, em verdade vos digo, que de modo nenhum perderá a sua recompensa.